Simone, é impressionante como a gente, conversando aqui, como a gente correlaciona ou como a gente identifica ah, a aposentadoria com relacionamentos, né? Uma Uhum, coisa é a atividade profissional, a gente se relaciona, a gente para de trabalhar, a gente começa a conviver mais com as pessoas, com a nossa família, relacionamentos de novo. Quer dizer, o fato de partir por um hobby ou uma nova atividade profissional, relacionamentos de novo, uhum. é impressionante a importância do relacionamento, né? E agora me diz uma coisa, que opções, vamos dizer, tu já falasse que a pessoa pode estudar, aprender alguma coisa nova, realizar um sonho. eh, Tu acha que qual é a tua experiência de pessoas que após a aposentadoria fizeram um empreendimento, fizeram alguma coisa nova, assim, totalmente diferente daquilo que exerciam antes? Olha, eu conheço vários exemplos, né? Desde pessoas entendendo empreendimento aí como algo realmente de trabalho, Uhum. até como algo de prazer, de lazer ou até de saúde. Por exemplo, se dedicar a parar de fumar depois da aposentadoria, poder ir buscar um grupo, né, de ajuda. Então isso para mim também é empreender na própria saúde, mudar o estilo de vida, passar a fazer uma atividade física, né? Mas eu conheço, por exemplo, teve uma pessoa que participou de um programa de preparação para aposentadoria numa empresa, que ela falava sobre um novo relacionamento, ela já era divorciada há alguns anos, e ela passou a se relacionar com um homem que tinha um sítio e que planejava quando se aposentar ir para o sítio. E ela pensava, essa relação não vai dar certo. Eu sou uma pessoa extremamente Urbana. urbana, obrigada. Não venho de família que veio da terra, colono, nada disso, do interior. Eu não sei como é que vai ser isso, né? Bom, eles namoravam, e eles começaram os dois a ir pro tal do sítio nos finais de semana. Ela acabou, porque ela não gostava da terra mesmo, aquela coisa que ele gostava, né, e tal. Ele tinha lá umas galinhas, ele plantava, ele não sei o que, ele curtia isso, talvez pela história dele passada. Ela começou a fazer um pequeno jardim, descobriu as suculentas, e daqui a pouco ela começou a pensar nisso como uma proposta de aposentadoria para ela. Ela pensou, eu vou investir num viveiro de suculentas. E ela não gostava Ela não gostava. Só que a suculenta é uma coisa assim, que não é uma coisa de, ai, pá, enxada na terra. Tu cultiva em pequenos vasinhos. Então, ela fez um viveiro, né, uma estufa, começou a cultivar mudas de suculenta e se descobriu vendendo para floriculturas, para, por exemplo, assim, uma noiva, uma festa de 15 anos, querem dar uma mudinha de suculenta lá com um cartãozinho como lembrancinha no final da festa. Ela fazia isso. Então, ela se descobriu naquilo ali, a partir de um novo relacionamento. Nunca ela tinha imaginado, né? E foi empreender. Há que se ter cuidado com os empreendimentos também, porque às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira numa coisa e acha que vai, mas eu gosto de cozinhar. Mas ela nunca trabalhou com isso. Aí ela resolve que ela vai abrir um restaurante quando ela se aposentar. Investe todo o fundo de garantia, perde toda a perde tudo, reserva financeira. porque não estava preparado para aquele empreendimento. Então, realmente há que se ter cuidado também. Mas há muitas opções, né? Assim, desde um Sebrae, ou fazer cursos, enfim, existem opções que podem ajudar a pessoa que se aposenta a pensar em que tipo de empreendimento. Eu também sempre alerto nessa questão do empreendimento, até na minha saúde e na minha energia. O tipo de empreendimento que eu vou fazer vai me consumir quanto? Eu vou abrir uma pousada na praia, vou morar em Santa Catarina, vou abrir uma pousada e vou trabalhar e relaxar ao mesmo tempo. Isso funciona? Cuidar de uma pousada vai realmente me dar tempo para relaxar? Eu vou poder ficar sentado lá na beira da praia? Será que eu estou com noção do que é o tamanho do empreendimento de uma pousada?
né? Quanto vai me consumir até de energia física. Sim. Olha, queimou a luz aqui no meu apartamento. Tenho que providenciar. Olha, não sei, faltou a moça do café da manhã. Eu que vou ter que fazer. Como é que é isso? O quanto eu tenho que me envolver com esse negócio e eu ainda quero todo esse envolvimento. Então, falar sobre empreender, eu acho que tem vários aspectos, né? Não é só o financeiro, né? Não. A questão de conhecimento do novo empreendimento é uma coisa bem... Mas empreender também pode ser estudar, pode ser aprender algo novo, até um idioma, né? Então, assim, eu acho que empreender pode ter muitos significados, pode ser um trabalho voluntário, sim, né? E aí vai muito da vontade e da necessidade. Se eu preciso ainda continuar ganhando dinheiro, eu vou ter que pensar em algo que me traga retorno, ou se eu posso fazer só um trabalho voluntário só por prazer, por satisfação, ou só no intuito de ajudar o outro. Então, por isso o planejamento é tão importante, né? Porque eu tenho que olhar para vários aspectos. Uhum. Simone, eu vou te fazer uma pergunta e enquanto eu faço algumas observações, vai ter tempo para pensar, porque é uma pergunta, como é que eu vou dizer assim, analógica, vamos dizer. Do nosso tempo, então. O que dá mais sentido na vida após a aposentadoria? Pela tua experiência, pelo teu feedback que tu tem, o que dá mais sentido? Pensa, e enquanto eu peço para o pessoal inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixe o like é fundamental, é o dedinho assim, é o joinha, tá? Isso nos ajuda bastante, porque isso faz circular o nosso canal e alimenta o nosso canal e você tem condições de receber as nossas matérias. Nós estamos conversando com a Simone aqui e nós já conversamos com ela numa outra oportunidade sobre relacionamentos. E nós estamos falando sobre um tópico que, num primeiro momento, não tinha nada a ver, pelo menos eu não tinha este enfoque de a conectividade que tem de aposentadoria com relacionamentos. Tem muita coisa a ver. Então, assista os cortes que nós fizemos do episódio inteiro de relacionamentos, ou assista o episódio inteiro, assiste um dia uma parte, assiste um outro dia outra parte. Em vez de assistir um filme, é muito mais engrandecedor esse bate-papo que nós tivemos sobre relacionamento. Tá? Então, Simone, o que dá mais sentido nessa fase da vida de aposentado? Acho que tu me deu pouco tempo para pensar. Nossa, então... essa é uma resposta bastante ampla, né? Uma pergunta bastante ampla que vai exigir uma resposta assim também. Eu acredito que são várias coisas, né? Mas uma delas é pensar mais em si e fazer escolhas que me tragam satisfação. Eu acho que isso dá um significado para essa fase da vida. Eu acho que não pensar nela como o fim, mas como uma nova etapa. Então, a aposentadoria não é o fim da vida profissional, o fim da carreira. É uma nova etapa, é um novo ciclo. Isso dá sentido para a aposentadoria, né? Porque a gente viver achando que vai ser o fim, ou... não, agora eu não vou mais fazer nenhum projeto para minha vida, porque não sei nem quantos anos eu vou viver, ou não sei quanto tempo meu dinheiro vai durar, ou... Isso é um pensamento muito pequeno, muito pessimista, né? Então, ter sentido... Como é que foi a palavra que tu usou? Não é sentido, atitude. Ter sentido ou atitude diante da vida, né? É poder pensar sobre essas coisas. Dar sentido para a aposentadoria é planejar ela, é pensar o que a gente vai fazer, como ocupar o tempo, com quem a gente vai estar com pessoas que a gente gosta. Né? Eu acho que entender que seja o 60 mais, a velhice ou a envelhecência, o nome que ela tiver... A idade adulta, madura. Madura, ela é a etapa... ela é mais uma etapa, né?
mais um ciclo. E ela precisa ser vivida, a gente merece viver ela bem. Né? Lá no primeiro bloco a gente falava sobre que as pessoas não tinham oportunidade de viver, porque a longevidade não existia, não tinha saúde para ter longevidade. Hoje tem saúde, hoje tem qualidade de vida, hoje tem tecnologia. Então a gente pode viver muito mais, vamos nos dar a oportunidade de viver bem, né? E principalmente entra naquilo que a gente falou, mas escapou da gente, as relações, né? Relações cônjuge, com os filhos, né? Quer dizer, as pessoas acabam tendo uma convivência maior, né? Poderia falar de novo sobre isso, né? Que, não tem essa estatística, mas é alto o índice de separação das pessoas da aposentadoria? Sim, é alto o índice, mas eu sempre digo, acho que eu já falei antes também, não é um bicho de 7 cabeças, né? É possível reconsiderar algumas coisas para o casamento se manter, se for o interesse e a vontade das duas partes. Também é possível recomeçar, mas agora depois dos 60, vou namorar, vou conhecer outra pessoa ou vou ficar sozinho. Pode ser que seja até à vontade, eu quero poder viver um pouco sozinho, nunca tive a oportunidade de viver sozinho. Minha infância foi dividindo quarto com o irmão, minha adolescência foi, né? Enfim, a gente vai indo assim e vai percebendo que a gente nunca viveu com a gente mesmo. Sim. Então talvez seja oportunidade, mas o convívio com a família, independente de quem é casado ou não, quem tem filhos ou não, ele é muito importante. É uma oportunidade de se aproximar também, né? E não é só com o cônjuge que podem surgir conflitos, com os filhos também. Porque antes a gente falava sobre as expectativas, a família cria expectativas em relação à aposentadoria do outro, né? Do seu familiar. E essas expectativas, muitas vezes, elas não estão alinhadas. E isso pode gerar um choque. Um pai que diz, eu vou ir morar na praia. Pô, pai, agora que tu te aposentou, eu pensei que eu ia poder contar mais contigo, a gente ia poder se aproximar, tu vai morar na praia. Então, nem sempre as expectativas são as mesmas, Sim. né? E elas entram em choque. E eu acho que, como a gente está falando desde o início, a aposentadoria sendo uma oportunidade, é uma oportunidade de reaver até laços que estão meio desgastados, né? De fazer novos, seja com a família, com os amigos, e é um momento que a gente tem tempo para isso. E é um momento onde a gente pode investir o nosso tempo, fazer aquele esforço, o mesmo esforço aquele da academia, para retomar... Fazer novas amizades. Retomar as antigas, pedir perdão, né? Ir atrás ali de reatar alguma coisa que não ficou bem resolvida. Se vai dar certo, não sei, mas tentei, né? Fiz um esforço. Então eu acho que é esse o exercício. Muito bem. A importância dos relacionamentos, como a aposentadoria está ligada aos relacionamentos, é uma coisa impressionante. Vamos para o próximo e último bloco agora. Aguarde. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé.